Querida e querida de Deus, paz e bem. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel, que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto de hoje, ele nos provoca naturalmente um pesar, né? Um sentimento de luto, um sentimento de indignação. A igreja hoje celebra os santos inocentes, que foram todos esses meninos que morreram devido ao medo de Herodes de ter seu trono substituído pelo nascimento de uma criança que havia sido anunciado, havia sido profetizado, que seria o rei da Judéia, o rei daquela localidade. E cabem algumas reflexões. A primeira reflexão é sobre perseguição em nome de Jesus Cristo. Nós aqui já refletimos, teve uma palavra, que Jesus fala que nós seremos salvos a partir do momento da nossa perseverança e que ocorrerão perseguições, ocorrerão divisões em relação ao seu nome. Mas se a gente ter coragem e seguir em frente, focado sempre no olhar de Cristo. E é importante a gente ter essa certeza no coração, porque quando a gente se lança a seguir Jesus, quando a gente se lança a deixar Ele conduzir nossa vida, a gente não sabe exatamente o que virá a partir dali. No mundo de hoje, ainda existem perseguições, ainda existem pessoas que morrem devido ao nome de Cristo, devido ao Evangelho, devido à defesa não, porque Deus, naturalmente, não precisa ser defendido. Por isso ele disse em determinado momento, né? O meu reino não é daqui. Se meu reino fosse daqui, meus anjos me defenderiam. Mas pessoas que ainda morrem, pessoas que ainda são perseguidas por conta de anunciar a boa nova, anunciar o Evangelho, anunciar o nome de Jesus. Muitas vezes pessoas que são canceladas porque a morte, não só a morte física, mas também a morte no sentido de cancelamento, no sentido de ser banido. Isso ocorre. O Papa Bento falava da ridicularização por conta
dos filhos e filhas que caminham sob a luz do Evangelho, caminham tentando seguir a Cristo, tentando ter uma vida verdadeiramente cristã. Que esses, pelo menos a ridicularização, aonde passar. Então que a gente tenha isso bem forte no nosso coração. Que apesar de nos doarmos e em determinado momento que a gente tenha que experimentar as amarguras dessa doação, as amarguras de seguir em frente com Jesus, que a gente tenha certeza que Ele permanece conosco. E que esse é um caminho que naturalmente é motivo de grande alegria também. Porque se nós formos perseguidos em nome de Cristo, é a certeza que nós estamos indo para o céu. É a certeza que nós estamos seguindo os passos do Mestre, porque Jesus foi aquele que sofreu perseguição desde o momento do seu nascimento, como diz a palavra de hoje. Então Jesus não tinha lugar para ele quando ele nasceu, mas mesmo sem ter lugar, ele ainda teve que sair correndo. Claro, seus pais o levaram. José, avisado em sonho, perceba que José, avisado em sonho, ele não teve tempo nem de esperar o amanhecer. A palavra fala que José, ainda à noite, saiu com o menino e com Maria. Então, Jesus é esse que foi perseguido e se doou. Ainda assim, mesmo com toda a perseguição, ele sempre cumpriu a palavra do seu Pai, o propósito que Deus havia lhe entregado. Que a gente tenha essa coragem de Cristo mesmo. Porque se Jesus foi perseguido naquele tempo, é natural que nós sejamos também perseguidos, independente de qual forma foi essa perseguição. Porque percebam, não somos nós que estamos sendo perseguidos. É a nossa postura de vida em Cristo. Ainda é Cristo sendo perseguido. Então que a gente também tenha essa clareza de deixar Deus aparecer até mesmo nas dificuldades, até mesmo nos sofrimentos, porque se nós padecemos é por conta do nome dele. Se nós temos que sair de nós, temos que amargar uma situação na nossa vida de perseguição, de ridicularização, se nós batalhamos para trazer a luz de Cristo ao mundo, as consequências disso são para Ele, boas ou ruins, porque é importante que no nosso seguimento a Cristo a gente também tenha essa clareza de que é primeiro e indispensável, fundamental, que Cristo apareça e nós, à medida que a gente começa a andar, a trilhar a rota da nossa salvação, a trilhar o caminho que nos leva aos braços de Jesus, é preciso que nós, cada vez mais, diminuamos. Nós vamos diminuindo, Jesus vai crescendo e aparecendo através da nossa vida. O convite de hoje é esse, que a gente realmente possa ter a coragem da anunciação e ter a humildade do discipulado, de sempre apresentar o nome de Deus, mas evidenciar que é para Ele e é por Ele, nunca por nós. Querido Jesus, apesar de muitas vezes a gente nem enxergar qual vai ser, por qual caminho nós vamos seguir, quais serão as dificuldades pelo caminho, mas que a gente agradece a Ti,
porque independente do trajeto, a gente sabe que o Senhor está conosco e a gente sabe que o final é a vida em Ti, plena, perfeita e sem manchas. Que o Senhor conserve sempre essa alegria no nosso coração e para isso nós continuamos Te pedindo. Fica conosco, Senhor. Permanece cuidando de cada um de nós. Amém.